Olá, pessoal. Aqui Rose de Oiá, do podcast Momento Espiritual. Estamos voltando com mais uma gravação. Hoje estaremos com 4 convidados. Estaremos falando sobre a questão da intolerância religiosa, que é algo que está afetando muito o nosso momento hoje. Não é só intolerância religiosa. Hoje a gente vai abordar este assunto, mas é intolerância em geral, né? Em relação a questão social, a questão financeira, mas a nossa abordagem hoje é sobre a intolerância religiosa, que impacta todos os dias da nossa vida. A intolerância é quando uma pessoa, ou uma entidade, ou uma instituição, ela faz contrapontos, faz comentários, faz piadas em relação a questões que as pessoas pensam, como as pessoas conduzem sua vida, né? Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados. Eu vou começar lá com a ponta com o pai Arthur de Xangô, que ele vai falar um pouquinho dele, um resumo dele, qual é a vertente religiosa que ele tem, para a gente poder, porque tem pessoas que já ouviram o nosso podcast, mas tem gente que vai começar a ouvir hoje. Então, o objetivo do podcast é trazer esclarecimentos sobre todas as religiões, não só sobre a religião afro, e vamos começar com o pai Arthur. Olá a todos os telespectadores, olá aos irmãos que estão aqui também presentes, olá Rose também. Sou Babalorixá pai Arthur de Xangô, da cidade aqui de Caxias do Sul. Tenho casa aberta, já com uma família religiosa bastante extensa já, aonde a gente vem do culto de africano, aonde é da nação Cabinda, né? Também cultuamos o culto da Quimbanda, onde cultua o Exu, a Pombagira, aonde a nossa religião, a força dela, a primordial dela, vem da natureza, tá? Onde cultuamos a natureza, acreditamos em Deus, com certeza, como nosso todo Pai Supremo Poderoso, aonde o que mais prega a nossa religião é ajudar o próximo, é amparar o próximo, é ajudar quem precisa, sem olhar quem, independente de religião, independente de pensamento, o justo, o injusto também, ajudar aqueles que precisam de um acolhimento, uma palavra, um abraço, um alimento, uma ajuda, e é isso, né? Nossa religião é o próximo, sempre. O pastor Arno Quevedo. Olá, Rose, a todos os nossos irmãos aqui, Frei Jaime Bétega, Márcio, o Arthur. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando da nossa fé em Jesus Cristo e também aprender com vocês, a conviver e também tratar desse tema, né, que nos é muito caro. Vivemos numa sociedade que precisa, né, de harmonia, precisamos construir juntos essa sociedade, e a nossa fé, ela nos ajuda a conciliar todas essas diferenças, né? A própria educação que recebemos também nos ensina o respeito, e para mim é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui. Tenho 43 anos, sou natural de São Borja, mas resido em Caxias desde 2005, e sou capelão evangélico, pastor ordenado pela CONAMAGE, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, e também sou secretário da AMEX, Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul. Pertenço ao Conselho de Igrejas aqui também, o CIEX de Caxias do Sul, e então esse tema ele é muito importante, né? Hoje, o último censo de 2022 mostra que somos evangélicos em Caxias, aproximadamente 70 mil evangélicos, né? Então é uma comunidade que está em franco crescimento, e nós, como lideranças, né, desse povo, nós precisamos ser exemplo, precisamos também ajudar, né, nas suas questões, e então hoje aqui para nós é muito importante isso, para que a gente possa também ver o ponto de vista, né, do nosso semelhante, para que a gente possa respeitar. É uma honra para mim estar aqui. Eu estive
no último casamento comunitário com o Frei Jaime, provavelmente vamos estar de novo juntos, né? E eu tenho um livro aqui dele também que eu trouxe para ele autografar depois para mim. E então é uma alegria, Rose, viu? Parabéns pelo teu programa, parabéns por esse tema que nos dá voz aí para que a gente possa ajudar também nessa questão. Muito bem. Seguindo, estamos com o Frei Jaime Bétega, pessoa bastante conhecida, como todos que estão aqui na mesa são conhecidos. Não, dentro do seu segmento, dentro da sua vertente, todos são conhecidos e até fora, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alegria de estar aqui. Obrigado aos que também partilham da mesma fé. E o importante é nós nos sentirmos irmãos. E essa temática proposta, ela é necessária e vem num momento bem específico quando a gente, não só na questão religiosa, mas em tudo, dá a impressão de que nós estamos disputando forças e querendo que o ponto de vista da gente tenha mais valor do que o outro e esquecemos do básico, que é o respeito. O respeito que é uma forma de amor. O amor mais genuíno é o respeito. Então, a alegria que nós possamos conversar e as diferentes óticas sempre permitem um aprendizado, principalmente quando se trata de valorizar cada vez mais a vida e as suas expressões. Muito bem. Temos também o Dr. Márcio Festugato. Ele é um trabalhador da doutrina espírita. Ele está na vertente do kardexismo. É isso? Podemos dizer que sim. Então, é uma alegria. Quero cumprimentar a todos os amigos, Frei Jaime, Arthur, Arno. Eu tenho um pouquinho de déficit de memória recente. E sempre é bom a gente poder aprender coisas novas. E a gente aprende trocando ideias. Por isso que tudo que falaram eu acho bastante importante, porque é o que nos engrandece. Isso tudo se torna experiências, e a vida são experiências, né? Então, Rose, cumprimento pela ideia de fazer um debatezinho, uma roda de conversas, né, sobre algo tão importante que é o respeito que devemos ter para com todos, né? Então, estamos para ajudar e, logicamente, aprendermos juntos. Uma melhor maneira da gente ajudar as pessoas que nos acompanham, que convivem conosco. Muito bem. A gente teve, há muitos anos atrás, né, foi criada a lei da intolerância religiosa no Brasil, né, buscando proteger, né, a liberdade das pessoas de poder estar aonde se sente melhor, né? Porque historicamente, né, o nosso país é um país do cristianismo, né? Aonde a gente, todos nós, eu não sei se todos aqui na mesa, mas eu falo por mim, a gente nasce dentro da Igreja Católica, né? A gente é batizado, a gente agora, nos últimos tempos, existe dentro da igreja evangélica, dentro a apresentação das crianças e elas decidirem mais lá na frente, né? Mas, mais antigamente, que eu não me acho velho, me acho uma pessoa que eu estou tenho um pouco mais de experiência que muita gente aí, a gente era batizado, né, Frei Jaime? O batismo ali, às vezes dentro de 7 dias, às vezes com um pouco mais de tempo ali, era batizado, né? Então, essa lei, tá? Que ela foi transformada numa lei, por quê? Porque começou a ter muita discordância, até mesmo dentro das famílias, né? Casava um que era evangélico com um que era da igreja, que era da religião afro, por exemplo, e aí vão fazer o quê, né? Vai batizar, não vai batizar, como é que vai ser, né? Então, basicamente, foi criada essa lei, né? A primeira lei, ela é a 11.635 do ano de 2007, tá? Que ela instituiu, tá? O Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa,
celebrada em 21 de janeiro, em memória até de uma mãe de santo, que foi a mãe Gilda. Ela foi assassinada, teve toda uma função. E aí, essa função dessa lei, ela veio mais como uma resposta, mas ela não tinha, assim, uma atitude. Ela era só a lei, para justificar para a sociedade que aquele fato foi visto. Mas nada era feito, né? E foi mais em função da religião afro, porque a questão do pessoal da igreja católica, mais do pessoal da igreja evangélica, sempre nunca teve assim aquele confronto direto como vem acontecendo até hoje com a religião afro, né? A Lei 14.532, que é de 2023, que ela é mais atual, né? Quer dizer, não é tão atual que a gente já está em 2025, né? Mas ela é um pouco mais atual. E ela veio para trazer o equilíbrio, né? O equilíbrio para mostrar que não foi esquecido, que a lei não foi criada lá em 2007 e ficou, né? Para trazer o equilíbrio aonde infelizmente veio junto à punição, né? Aonde tem penas, aonde as pessoas têm penalidades reais, que as pessoas realmente ou têm que cumprir ações comunitárias, ou elas até podem ter reclusão, né? Eu queria saber, assim, de cada um de vocês, o que vocês acham dessas leis? Dr. Márcio. Bom, as leis humanas, elas são criadas pelos seres humanos para tentar criar harmonia entre os grupos, né, a fim de que as pessoas se respeitem mais, né? Porque a lei divina é clara. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, se todos somos filhos do mesmo Pai, não teria por que não nos tratarmos como irmãos. Então, dentro das leis divinas, todos somos iguais, todos temos a mesma origem, e por isso não há necessidades dentro dos conceitos da lei natural ou lei divina que haja esse tipo de coisa. Mas o ser humano tem seu orgulho, né? O ser humano tem sua vaidade, tem sua prepotência e assim por diante. Então, os nossos defeitos que geram as intolerâncias, geram as intrigas, geram os desequilíbrios, geram as guerras, geram as agressões, enfim, tudo isso que a gente está vendo. Como é que o ser humano pode fazer? Ele tem que criar leis para equilibrar. Mas a lei humana sempre vai ter falhas. Tá? Por isso que é importante a religião, a fim de que as pessoas aprendam as leis morais. Porque todas as religiões pregam o bem, pregam o amor ao próximo, o respeito, a tolerância, a ajuda, a caridade, solidariedade, não é isso? Então, todas as religiões na época da enchente foram solidárias, né? E isso gerou um benefício enorme. Então mostra que realmente a gente nota assim que a grande maioria da população é boa. Elas agem no sentido do bem, de se ajudarem, de procurarem trazer harmonia. Tem aquele grupinho que sempre vai ter. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Frei Jaime. Olha só, quando o amor deixa de circular e deixa de pautar as relações humanas, é preciso normatizar, preciso criar leis. O natural do humano seria viver a fraternidade universal. Eu sou franciscano e Francisco de Assis tinha essa clareza, tanto é que ele queria que o universo fosse todo ele fraterno. E por isso que ele chamava Irmão Sol e Irmã Lua, a Mãe Terra, a Irmã Água, o Irmão Vento, até o Irmão Lobo, né? Até o Irmão Lobo. Se nós olharmos o que seria de nossa vida sem o amor, dá para dizer que a vida deixa de ser vida sem o amor.
quando o amor deixa de estar iluminando e inspirando a vida, é natural, praticamente natural, que se criem leis, né? Leis. De onde veio isso de ser intolerante? Se na essência humana está inscrito justamente o fato de amar e ser amado, né? Por que intolerância? Então, mais do que nos fixarmos nas leis, né? E as leis acabam sendo um mal necessário, mas como nós deveríamos incentivar para que o amor permitisse a convivência. Não apenas a convivência com o outro humano, mas também com o todo da criação. Porque se nós somos intolerantes com outros humanos, dá para dizer que no momento que a gente destrói um animal, destrói a natureza, nós também estamos sendo intolerantes. E isso torna o humano menos humano. Por que nós seguidamente usamos uma expressão ou ouvimos alguém usar a expressão, olha, nem parece gente? Nem parece gente. Por quê? Porque nós nos afastamos da essência. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, logo, o ideal de vida está justamente na essência divina. Quanto mais nós nos parecermos com o Criador, melhor a vida vai acontecer. Ela vai acontecer de uma forma muito bonita. Não sem dificuldades, mas também não há necessidade da intolerância. A intolerância é o lado cinzento da vida. É o detalhe vergonhoso de um humano não aceitar que o outro humano, na sua liberdade, possa se expressar. Claro que tem o bom senso, né? Nós não podemos esquecer que existe o bom senso, aquilo que mais ou menos conciliado por todos, aprovado por todos, né? Que é o mínimo de humanidade, Então a intolerância, ela também traz presente o quê? Nós não estamos amando. E esse, para mim, é o grande desafio. Nós não amamos um morador de rua, por isso que nós não queremos que ele esteja por perto. Nós não amamos as crianças, por isso que elas estão à mercê, né, de tanto sofrimento. Nós não amamos os idosos, porque nós não queremos compromisso. Os filhos não estão querendo se tornar pais dos seus pais, que seria o natural depois de um caminho percorrido. Então, ao meu ver, a intolerância, ela traz presente um grande grito, o grito da ausência do amor. A ausência do amor. Que nós possamos nos recuperar. A vaidade está ficando acima de qualquer coisa, né? Sim, verdade. A visão bíblica, né, do cristianismo, ela vai contra a intolerância, né? Na verdade, os principais mandamentos, né, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, é o primeiro grande mandamento, e o segundo é semelhante a esse, né, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Frei sintetizou, né, de forma magistral aqui, como bom professor que é também, né, e realmente a ausência do amor é onde nasce a intolerância, né. Então, nós evangélicos, nossos cultos, eles são praticamente todos abertos, né? Nós não temos algum culto administrativo que vai ser tratado alguma questão da igreja local, né? Que às vezes é vedado a outras pessoas porque não vão entender algumas coisas ali, né? Mas a maioria é aberto. Por quê? Porque nós queremos sempre estar abertos. Jesus morreu
de braços abertos, né? Então, quando você entende a diferença da crença do outro, né, você começa a estar em comunhão. Eu, por exemplo, na minha cidade eu tinha amigos muçulmanos, né? Hoje aqui eu tenho, em Caxias do Sul, tenho amigos que são da religião, e como capelão a gente presta assistência religiosa e não olha a religião da pessoa, não olha a cor, né? E infelizmente, que nem o Frei disse, a lei existe, mas ela existe para punir o que está errado, né? A lei, ela nos protege também, ela protege aquelas pessoas que pregam o bem, pregam o amor, né? Ela protege nós de sermos intolerantes, porque ela nos dá o limite, e ela também protege de a gente sofrer intolerância, né? Então, eu sei que a senhora tem um caso aí de intolerância com a questão afro-brasileira, né? Mas nós, como evangélicos e cristãos, os próprios católicos também, sofrem muita intolerância no mundo. Eu trouxe dados aqui da Missão Portas Abertas, inclusive é um link que eu passo para você depois. A própria CNBB usa esse link porque é uma agência de pesquisa. Hoje no mundo, 380 milhões de cristãos sofrem intolerância. E essa intolerância num grau asseverado, inclusive, que é a perseguição religiosa, que é a agressão, que é a morte, né, que é colocar fogo em igrejas. E o que é isso? É o fundamento religioso de outras religiões que não suportam conviver com igrejas cristãs, com cristãos ali naquela comunidade. Então, nós, historicamente, no Brasil, sofremos, né, alguma intolerância no início com a Igreja Católica. Temos muitas, que hoje é engraçado para nós, e o problema da intolerância é esse, né, que quando a gente está distante, né, a gente não sofre, é a mesma coisa que o racismo, né, se a gente está distante, não está sofrendo o que aquela pessoa está sofrendo. E aí parece que se diminui um pouco isso e a gente fica insensível à dor, né, mas quando você sofre a intolerância, o preconceito, aí tu entende o tamanho da dor do seu semelhante e a gente tenta agir de forma diferente, né? Então, eu sou solidário a esse tema, né? Porque a gente já sofreu, nossos antepassados, enfim, e hoje, graças a Deus, né? O nosso convívio entre evangélicos e católicos é perfeito, assim, uma harmonia muito interessante, né? E vencemos isso, né? Mas existem casos isolados que aí se aplica a lei, né? Eu venho de uma época que eu estudei numa escola aqui de Caxias, que na época era uma das maiores particulares, e eu sofria muito disso. Até comentei com o doutor. Tinha uma prima dele que era minha colega, que me apoiou muito na época, porque a minha mãe trabalhava na escola e então só gente assim com poder aquisitivo muito alto, então eu tinha as minhas limitações do que eu podia fazer, do que eu não podia, e eu cresci com isso assim, graças a Deus, a mim não me afetou no sentido de me levar para baixo, e sim para me levar para cima. Sabe, estudei, tenho 2 faculdades, estou na 3ª agora, né, e não deixo ninguém me diminuir da questão racial. Mas voltando à intolerância, ela também, sabe, antigamente as pessoas, eu falo da religião afro, tá, que logo em seguida o pai Arthur vai entrar, vai falar, a gente tinha que esconder as nossas guias, a gente tinha que, não podia dizer o que fazia, aonde que ia, por quê? Com medo de ser julgado, e principalmente a gente pelo fato, as pessoas ainda agregam aquela questão, toda pessoa de cor, toda pessoa preta é macumbeiro, sabe? Ainda existe isso, em muitos lugares ainda existe. Mas eu vou deixar a palavra para o Arthur, tá? Que não sou eu que não vou comentar sobre a religião afro, tá? Bom, eu não gosto de usar muitas coisas da nossa religião como vitimismo. Eu acho que todo vitimismo a gente tem que usar como força de luta e resistência.
Mas dentro do nosso culto realmente é muito perseguido e não é um fato extremamente isolado, é quase todo culto, todo momento. Dentro da minha casa de religião existe outros sacerdotes que me seguem, inclusive que tem processos abertos por ameaça de morte, por quando começar o culto vão com rojão, com arma lá na frente. Isso tem processo. As mulheres que principalmente são mães trabalhadoras, que acordam cedo, que vão trabalhar, saem do seu trabalho e no dia de culto vão lá prezar sua fé e são chamadas de todos os tipos de nomes que vocês possam imaginar, tá? Que isso tem em processo, aonde a gente é espalhado em vários bairros e quase não é diferente um do outro. Sempre os mesmos preconceitos, sempre as mesmas ameaças, sempre a mesma denominação de todas, né? Cultuando o demônio, Satanás, todas aquelas coisas. Eu acho que eu já expliquei no outro programa. Isso. Eu acho que é bem importante, agora que tem os irmãos aqui que também vão chamar os seus de fé que também são dessa religião, e talvez vão entender uma coisa muito, muito, muito importante, tá? A nossa religião afro, de matriz africana, não existe e não cultua nenhum ser denominado como demônio, Satanás, Lucifer, nada dessas coisas. Dentro do nosso culto não tem e não existe esse ser, tá? Também não existe inferno, aonde dentro do nosso culto a gente não cultua achando que o teu erro, ou que tu fez isso e aquilo de errado, tu vai pro inferno. Não existe isso dentro do nosso culto. O nosso culto, ele é a natureza, tá? Cultua a natureza, tanto que nossos ancestrais moravam, viviam, cultuavam, plantavam, tudo que vem da natureza era sagrado para eles, tá? Para nós, no caso. Então, o que acontece? Da onde que vem a situação de associar a nossa imagem? Porque, querendo ou não, se eu vou num lugar onde eu sei que cultua coisa ruim, eu não vou me sentir à vontade, eu não vou ser conivente com aquilo, eu não vou dizer ok com aquilo. Todo mundo de bem, uma sociedade de bem, e vem pessoas que vêm fazer o mal aqui dentro, quem é que iria aceitar? Ninguém. Nenhum ser humano, por natureza, ele é ruim por natureza. Ele vem conforme o tempo e situações, vai se transformando aquele ser. Então todo mundo nasce bem, e quando chega alguém que se denomina que vem cultuar coisas erradas, automaticamente ele é expurgado daquela sociedade, daquele ser. Então da onde que vem essa situação? Deus, lá do tempo da escravidão, aonde a gente não é uma religião de escravos, é uma religião de reis e rainhas ancestrais, onde foram escravizados. Tá? E através disso veio então o sincretismo. O que era o sincretismo? Era onde era obrigado todos os negros deixarem o seu culto ancestral e era obrigado a se converter ao catolicismo, a se converter à religião que estava ali presente ali. Aqueles que não eram, não aceitavam o sincretismo, eles eram chicoteados, eles eram mortos, açoitados, eles eram torturados de todas as formas possíveis. Tiveram aqueles que foram relutantes e não aceitaram e morreram pela sua fé. Tiveram aqueles que tentaram achar um meio de conseguir não morrer e também não perder a sua fé. Aonde começaram o quê? A sincretizar os seus orixás, as suas energias, a sua fé em imagem católica, né? Então, aconteceu alguns, porque tu vai ver, cada religião é quase sempre os mesmos santos, os mesmos deuses, só que de maneiras diferentes, nomes diferentes. Cada religião tinha seu deus da guerra, tinha seu deus da agricultura, seu deus disso e daquilo. Então, começou a associar orixás africanos com alguns santos católicos que eram quase da mesma energia, do mesmo semblante, dos mesmos fundamentos, né? E aí, o que começou a ter? Negros começaram a estudar muito o catolicismo. E tiveram aqueles que fugiram, né? Aqueles que relutaram muito e fugiram para os quilombos e começaram a criar seus barracão e continuaram a cultuar os seus orixás. Porém, o que acontecia? Entravam os capitão no mato, os senhores dos engenhos entravam e quebravam tudo, porque o que eles não conheciam, o que eles não acreditavam, porque até então eles eram a maioria, então é mais fácil a gente quebrar tudo, porque isso aí não funciona, isso não é nada, isso não é de Deus, isso é tudo horrível. O que aconteceu? Uma maneira que eles acharam para poder... Temos que parar isso aí, temos que ver alguma coisa, alguma fenda onde a gente consegue relutar e achar que é
como se fosse lá o defeito deles, a fraqueza deles. Os negros que foram sincretizados, que aceitaram o sincretismo e aprenderam um pouco do catolicismo e aprenderam e leram a Bíblia, viram que ali existia algo que tinham medo, algo que o ser humano temia, algo que era fraqueza, que eles morriam de medo, tá? Que era Satanás, Lucifer, dependendo do jeito que chamam, que era o diabo. Então foi aonde os negros começaram a se juntar e disseram, existe uma coisa que eles têm medo, tal do diabo, onde tem chifre, onde tem rabo, onde tem um monte de coisa que eles têm medo. Então, dentro dos cultos, quando chegava dentro das aldeias africanas, existia o orixá Exu, tá? Que Exu, ele era o protetor daquela aldeia, o guerreiro daquela aldeia, e ele ficava sempre na frente. E não tinha nada de imagem de chifre, de tridente, nada. Era simplesmente um homem, fisionomia de um homem. Tá? Com armas, para mostrar que ele estava defendendo ali. Então ele era feito em vultos, em barro ou em ferro. E aí foi quando eles pensaram, vamos pegar tudo que eles têm medo e vamos moderar e vamos modelar o nosso guardião. A partir de agora nós vamos botar chifre nele, vamos botar tridente nele, vamos botar rabo nele. Tudo que eles têm medo nós vamos colocar nessa imagem, vamos botar na frente. Foi aonde começaram a caçar, entrar nos quilombos de novo e enxergaram aquela imagem do diabo. Aonde eles tiveram medo, onde eles não entraram, eles não atacaram, porque o diabo tá ali. Nós não vamos entrar ali, nós temos medo, nós vamos pro inferno. Então o que começaram a recuar e não atacar mais. Só que Deus ali de 300, 400 anos atrás, isso aí começou a criar raiz. Aonde se tu vai numa casa de santos, se tu vai numa ervanária, tu vai ver sempre aquelas imagens com chifre, com rabo de vermelho, tudo isso. Por quê? Que era a maneira de impor medo, o respeito através do medo, de não ter essa violência, essa intolerância, essa perseguição, e aonde foi uma maneira que acharam para se defender. Tanto que, até uns anos atrás, muitas casas de religião de matriz africana cultuavam seus orixás. Tu entrava dentro do quarto de santo, já que ficavam os orixás, ficavam imagens católicas. E cada vez mais está se perdendo isso, tá? Porque hoje em dia muitos batuqueiros ainda, por falta um pouco de conhecimento, ergue muito a bandeira ainda do sincretismo. Só que o sincretismo não é uma glória, o sincretismo é uma dor, é uma lembrança que a gente sofreu, que muitos dos nossos ancestrais morreram e que houve muita tragédia e muitas coisas ruins. Então a gente não precisa mais disso, porque hoje a gente está se tornando uma grande maioria, a gente está entrando dentro dos debates, a gente está entrando na TV, a gente está entrando nos podcasts, a gente está entrando em tudo. Então a gente não precisa mais erguer esse sincretismo, onde aqui não foi uma coisa boa, foi uma resistência, foi uma luta a qual lembra de muita dor. Então, automaticamente, por causa dessa maneira que fizeram para poder se proteger antigamente, que até hoje a gente é julgado como se fosse o culto a coisas ruins. E não existe e não tem isso dentro do nosso culto. A nossa religião é uma das poucas aonde a gente pode fazer uma sessão, pode o católico, pode o evangélico, pode o espírita, pode todo mundo de qualquer tipo de religião, e tu é abraçado de todas as formas, e a gente não te induz a tu sair dali para poder ir para nossa. Sabe por quê? Nós acreditamos que Deus, ele é um só, independente do nome existente que ele tem, e que todos os santos, fé, filosofias, maneiras de ser, são caminhos até ele, né? Caminhos até ele. Assim como existe o batuqueiro que às vezes suja a nossa imagem, deve ter também o pastor que suja a imagem, o católico, de todas as formas, né? Porque independente de a gente ser de religião, o coração da gente é individual, e às vezes o coração é puro e tem outros que não são puros, né? Mas é isso. E batendo essa questão do sincretismo que eu já venho falando já alguns podcasts, que eu tenho trazido bastante, pai de santo e mãe de santo, então a gente vem falando por quê? Como eu disse, o objetivo do nosso podcast aqui não é trazer público para a religião afro, é a gente tirar esses tabus para que as pessoas saibam o que é o quê, para não ficar pensando coisas erradas, né? Por exemplo, eu estou me voltando ao Frei Jaime porque
a gente tem o São Jorge, que é o nosso Ogum, né? Isso. Então, quer dizer, por que o Ogum é o São Jorge? Porque quando eles estavam lá lá no culto deles, eles escondiam o Ogum atrás do São Jorge. Então para nós, assim, ó, para mim, não tem muito quando o pessoal fala, ai, lá não sei o que, a imagem, a estátua do São Jorge que tá lá no bairro Rio Branco, por exemplo, né? É o Ogum, é o nosso Ogum, que é o nosso padroeiro da metalurgia aqui de Caxias do Sul, né? E então, assim, ó, o objetivo nosso é esse, tá? Não é falar mal de A, B ou C, é a gente trazer o contraponto para que a gente possa chegar num consenso, tá? Eu vou trazer agora uma situação, tá, Frei Jaime, que não estou falando mal da igreja, mas é uma coisa que está na mídia, tá? E eu acho bom a gente trazer para nós poder, já que a gente está conversando, está debatendo Sim. aqui, que foi aquela situação lá do interior da Paraíba, de um padre que ele fez, estava lá fazendo a pregação dele, na hora da pregação, ele, em transmissão, que eles tinham um canal interno deles lá, que transmitia para vários locais lá, e aí a recém tinha falecido a Preta Gil. Sim. E aí o que ele fez? Ele, na hora do discurso dele lá pros paroquianos dele, aí ele falou, né, que a Preta Gil tinha falecido, né, que ela era declaradamente, ela era da religião do Candomblé, e aí perguntou onde é que estava o orixá dela, que o pai tinha pedido por ela, por que o orixá não tinha vindo para ressuscitar ela ainda, né? Aí ainda citou pessoas de outras cidades vizinhas, que ela é que nem aqui em Caxias, que a gente fala de Caxias, Passo Fundo, que é tudo próximo, né? Sim. E aí houve então essa questão que eles foram fizeram um boletim de ocorrência, né? Então teve a associação lá das religiões afro que fez, teve uma mãe de santo que se sentiu tremendamente ofendida, porque o nome dela foi citado também, e mais uma pessoa lá que era lá da questão política, lá da região, que também entrou, né? Dos direitos humanos lá, que também entrou, porque essas pessoas entenderam que não havia necessidade do que foi feito, e citar uma pessoa que já não estava mais nem para se defender, né? Eu gostaria de saber, vou começar com o Frei Jaime, porque vai diretamente para a Igreja Católica. O que o senhor me diz? Quais são as medidas que, digamos assim, que a Igreja Católica pode tomar em relação a esse padre? Olha, ele foi extremamente infeliz. Extremamente infeliz. É claro que cada região tem as dioceses, né? Então, o bispo daquela diocese tem a autonomia de ver o que pode ser feito, mas eu tenho certeza que não passou em vão. Não é algo que foi, desculpa e deixou assim. Acho que ele recebeu uma reprimenda, né? E se tem processo contra, ele vai ter que responder esse processo, que eu acho que é uma coisa muito justa. Não é porque é um sacerdote que não tenha que ser processado, se usou de uma expressão que machucou pessoas, discriminou pessoas, manifestou também uma faceta que não é a faceta da religião católica, não é a faceta do Evangelho de Jesus. Então, como humano, ele vai ter que responder pelo ato dele, né? Agora, nós estamos vivendo um momento, eu penso que falta conteúdo nosso existencial. Isto é, a nossa vida, ela é muito aquilo que vem no momento, e aí tu acha que pode dizer tudo o que tu quer dizer, né? E às vezes tu nem está pensando no que vai dizer, né? Então isso deixa desconfortável todos os demais, porque jamais se tem que usar disso, e até pela missão que um sacerdote tem, né? Ele teria que ser justamente aquele que
chama para a unidade, para a comunhão, e não aquele que vai expressar a própria discriminação. Claro que nós somos resultados também da nossa cultura, né? Para quem viveu talvez em espaços onde se tinha muita dificuldade de aceitar diferentes culturas, diferentes raças, diferentes denominações religiosas, isso praticamente fica enraizado dentro da pessoa. E olha, quando tu não cuida o que tu vai dizer, pode ser que foge do teu alcance. A capacidade não se faz presente naquela hora de ser alguém totalmente favorável à vida, independente das suas diferentes manifestações. Então isso eu acho que, como humano, ele vai ter que responder também, e como sacerdote também. E a gente lamenta, quando eu soube através das redes sociais disso, mas infelizmente continuam, e não só da religião católica, muitos se manifestam sob diferentes aspectos, né, de uma forma muito complicada, né, muito complicada. Por exemplo, eu tenho uma experiência minha de redes sociais, e as redes sociais nunca vai ser, não nos dá, não é um balizador da nossa vida, mas para dizer, no final de semana, no domingo, foi beatificado Carlo Acutis. É uma história muito bonita de um jovem. Então, nossa, eu repliquei aquilo que eu recebi, que achei tão bonito, né? Repliquei, e aí tu vê as diferentes manifestações de pessoas, mas assim, ó, sem nenhum respeito. Se para uma religião é considerado santo, mas não santo, porque o santo dos santos é Jesus. Mas assim como um jogador de futebol se sai super bem e todos querem imitar aquele jogador, da mesma forma a igreja tem pessoas que viveram de uma forma mais plena e que acabam inspirando os outros. Podem inspirar os outros, mas não, para ser católico, tu não tem que rezar os santos. Tu tem que rezar o santo dos santos, que é Jesus. Agora, tem essas manifestações, mas eu posso respeitar. Então eu vejo que o próprio advento das redes sociais tirou das pessoas a ética, o cuidado. Por exemplo, será que nós no dia a dia cuidamos da nossa palavra? Ou dependendo do estado de ânimo, eu digo que vem na hora, e às vezes sem nenhum nexo com a verdade, nenhum nexo com a verdade. Mas, particularmente, eu me sinto muito chateado quando eu vejo polêmicas em cima de palavras, e nenhuma palavra é inocente, nenhuma palavra.